Vem com Espírito, Espírito, Espírito. Aleluia, Senhor. Espírito Santo de Deus, leva esta igreja a um genuíno arrependimento de suas faltas. Aleluia, Senhor. Leva esta igreja a sentir a contrição e dor por ter ofendido a tua santidade. A prova maior da ação do Espírito Santo no meio de uma assembleia não são gritos, palmas, pulos. Não são os milagres, porque até Satanás faz milagres. Mas a prova real de uma ação do Espírito Santo no meio de uma igreja é quando ele libera no coração de cada pecador, nós pecadores que estamos adorando a Deus, e há uma compulsão, uma tristeza por ter ofendido a santidade de Deus. As lágrimas brotam da nossa face, e um propósito tremendo de emenda é colocado na nossa vida, porque Paulo dizia em 2 Coríntios 5,17: todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Eu não tenho dúvida alguma de que o Espírito Santo faz nascer a vida nova, mas faz morrer a velha também. Levante a mão e fala assim: perdão, Senhor Jesus, por todas as ofensas que eu tenho feito diante da tua santidade. A tua palavra diz, Jesus, em 1 João 3,8: aquele que peca é do demônio, e eu não quero ser de Satanás, eu quero ser propriedade tua. E por isso eu quero banir com o pecado que me afasta do teu coração. E por isso derrama sobre mim um batismo de santidade que me leva ao arrependimento e propósito de vida nova. Ora, igreja, no poder, e deixa Deus manifestar no teu coração. Em nome de Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado, pelo poder da Santíssima Cruz, eu ordeno agora que todos os demônios que enxergam Saramanai seja colocado em demanda neste lugar, pela manifestação do Espírito de Cristo, que a intercessão de Nossa Senhora venha rasgando nessa igreja, aniquilando todo principado, potestade, força maligna, estourando todo cativeiro que afasta os seus filhos do coração de Jesus. Ora, igreja, ora para que Deus te liberte, ora para que Deus te livre, te cure, te restaure, te avive, planifique na graça, santifique pelo sangue. Abre a tua glória nesta igreja e derrama a santidade aqui, Espírito Santo. Nós queremos, Senhor, testemunhar a santidade tão pedida por ti no Evangelho, pelos teus santos, pela Santa Igreja. O clamor do Espírito Santo ecoa hoje, igreja. Arrependei-vos e convertei-vos.
O Senhor está regressando e quer encontrar uma igreja santa para recebê-lo em sua glória. Oh, Rabadai, Deus, Siricansalai, remove em nós a culpa que nos afasta de ti e tende misericórdia de nós. Oh, Riamanás, Serecochalai. Senhor, queremos a tua presença, desejamos a tua santidade, Senhor. Como é bom estar na tua presença e exaltar o teu santo nome. Como é bom entrar no teu coração e ser envolto pelo teu sangue santíssimo, Senhor. Ó Mãe Santa, libera sobre esta igreja o teu manto, cobre-nos contra a potência de Satanás e leva-nos para beber do vinho novo, este avivamento espiritual, que não serão muitos que receberão, mas os eleitos enche com o fogo do teu coração. Aleluia. Calabachai. Consagramos esta pregação à Virgem Maria, Mãe de Deus, que pela sua intercessão o Espírito Santo possa operar poderosamente em todo eleito para escutar a profecia desta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente vos pedimos. E a vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós e defendei-nos no combate. E como profeta do Deus Altíssimo, eleito pela Virgem Maria, eu me cubro com o sangue do Senhor e levanto a minha mão de escravo da Santa Virgem e ordeno em nome de Jesus: espírito de morte, afasta agora da cidade de Marília, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Toda a trama de Satanás contra os profetas, os eleitos, os sacerdotes, toda a batalha espiritual contra a unidade dos cristãos, em nome de Jesus, toda armadilha satânica para levar homens de Deus à queda, para envergonhar o nome de Jesus, despedaçamos esta armadilha agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmão, se começou assim, imagina como não vai ser o fim. Aleluia. Quando eu escuto meu pai na fé pregar o Faria, ele fala assim: a expectativa de Deus é grande, mas depende do elastecimento do teu coração. Quanto mais você escancarar, mais fogo você vai ganhar. Amém? Aleluia. Eu agradeço em primeiramente lugar a Deus por poder estar visitando esta casa, subir neste altar e vir no grupo mais avivado do Brasil. Amém. Amém. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. Se eu tivesse um braço maior do que eu tenho, você não tenha dúvida alguma de que eu abraçaria você e daria um beijo no seu rosto e falar: te amo em Cristo Jesus, meu irmão. Mas como eu não tenho este braço grande, eu dou um beijo e assopro e vai até o seu coração. Um beijo pelos lábios de Maria.
O tema que eu quero falar aqui hoje é um tema que poderá mudar a vida individual, familiar, ministerial, paroquial e até mesmo mundialmente, se esta palavra cair no nosso coração. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro do profeta Daniel, no capítulo 6 e no versículo 1. Livro do profeta Daniel, no capítulo 6 e no versículo 1. Para quem não está preparado para a segunda vinda de Cristo, a página é 1197 da Bíblia da Ave Maria. Daniel capítulo 6 e versículo 1. Quem achou me responda com amém. Vamos ler todos juntos. Dário o Medo recebeu a realeza mais ou menos com a idade de 62 anos. Aprove a Dário Medo constituir e espalhar por todo o seu reino 120 sátrapas, submetidos a 3 ministros, um dos quais era Daniel, a quem eles teriam de prestar contas, a fim de que os interesses do rei nunca fossem lesados. Ora, Daniel, devido à superioridade de seu espírito, levava vantagem sobre os ministros e sátrapas, e com isso o rei sonhava em pô-lo à frente de todo o reino. Por isso, ministros e sátrapas procuravam meio de acusar Daniel em relação à sua administração, mas não puderam descobrir pretexto algum, nem falta, porque ele era íntegro e nada de faltoso e repreensível se encontrava nele. Esses homens disseram então: não acharemos motivo algum de acusação contra esse Daniel, a não ser naquilo que diz respeito à lei de seu Deus. Então ministros e sátrapas vieram tumultuosamente procurar o rei. Eles disseram: Rei Dário, longa vida ao rei. Os ministros do reino, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores estão todos de acordo em que seja publicado um edito real com uma interdição estabelecendo que aquele que nesses 30 dias dirigir preces a um deus ou homem, qualquer que seja, além de ti, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Promulga, pois, ao rei esta interdição e manda fazer um documento a fim de que, conforme o estabelecido na lei definitiva dos medos e dos persas, não possa ser revogada. Em consequência, o rei Dário fez redigir o documento contendo a referida interdição. Ouvindo esta notícia, Daniel entrou em sua casa, a qual tinha no quarto de cima janelas que davam para o lado de Jerusalém. 3 vezes ao dia, ajoelhado como antes, continuou a orar e a louvar a Deus. Estas são para nós palavras do Senhor. Aplaudamos a santa palavra de Deus. Podem se assentar, por favor. Irmãos queridos, no amado do Pai, este livro do profeta Daniel muito sensibiliza ao mostrar o seu testemunho de fé, de retidão e de amor ao seu Deus. Mas antes de nós falarmos um pouco sobre isso, queremos dar um pouco do contexto histórico deste livro e da realidade em que ele foi escrito. A Babilônia neste tempo era como que uma São Paulo de hoje, uma Nova York, uma cidade grande, mas porém o Deus Todo-Poderoso, grandioso, não poder habitar nos corações dos homens, porque a pecaminosidade daquela época estava muito grande, e Deus não compactua com trevas porque é luz. Mas em meio a toda apostasia, Deus levanta um homem santo para romper com os grilhões de Satanás e orar para que a intervenção divina aconteça no local determinado, onde tem uma potestade ou um principado diabólico agindo para levar as almas à perdição. Daniel foi um desses jovens eleitos, e se você quiser conhecê-lo melhor, no capítulo 1 começará a mostrar a biografia deste santo jovem eleito por Deus. Você sabe que Nabucodonosor, ele tinha o comando sobre a Babilônia no início do livro, e 3 jovens juntamente com Daniel, Misaque e Abednego, Sidraque, Misaque e Abednego estavam junto com eles e não quiseram provar da comida do rei, não se contaminaram com o pecado e já tinham propósito de vida santa no início do livro.
Nós vemos que desde a infância, Daniel começou a ser discipulado na adoração, no louvor e na retidão ao Deus Todo-Poderoso. Mas não somente neste capítulo, em que o homem de Deus, mostrando a sua santidade, uma cova de leões é abertas, mas no início do livro, aqueles que não comessem da mesa do rei já seriam mortos. Mas Daniel não se contaminou, ou seja, ele não comungou do pecado em que o rei Nabucodonosor queria que ele se contaminasse. Ele poderia ser morto, mas o Espírito Santo deu um livramento, porque comendo menos ele engordou mais. Isso significa que quando você come do mundo, você fica gordo na carne. Como você come do Espírito, você engorda na alma com a unção do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desce sobre a tua vida, a santidade de Deus resplandece. Então nós já vemos que esses jovens já começaram a ser separados para o louvor e para a glória de Deus. E no capítulo 3, nós vemos a formidável história de 3 jovens que não se dobraram diante da idolatria da qual o rei queria na época. Aí muitos, por falta de conhecimento, como diz o profeta Oséias capítulo 4, versículo 6, a palavra diz que não se pode dobrar diante de imagem dos deuses. O Deuteronômio não proíbe. Amados, quando se falava disso, as imagens eram o sol, as rãs, a poeira, as areias. Naquela época eles adoravam esse tipo de imagem, divindade. E para querer dizer, na grande realidade, porque eu costumo dizer nas minhas pregações, católico ignorante, futuro protestante. Mas o verdadeiro católico que sabe a verdade, ele não se dobra diante de imagem para adorar. Ele se dobra diante do corpo, sangue, alma e divindade para adorar o Deus que se faz presente na espécie eucarística. Então nós já vemos que neste livro, frente à apostasia, Deus vai levantando homens e mulheres segundo o seu coração, que não entristecem o coração de Deus. E o reino tinha tudo para ser colocado na mão de Satanás, mas porque o homem só orava, a Babilônia não era entregue ao poder dos demônios. E quando chega neste capítulo 6, Daniel não estava jovial com seus 18 anos, com aquela toda força para seguir o Deus Todo-Poderoso, não. Daniel estava idoso, com 80 anos, e ele nem parava, nem pensava em parar de ter a sua comunhão com Deus. Satanás, enfurecido, vendo que o seu reino não poderia de maneira alguma comandar a Babilônia, é promulgado um édito real. E sabe o que é lindo? Quando nós lemos essa história, nós vamos entender. A lei não foi colocada para a Babilônia, não, porque não tinha pessoas santas. A cidade estava desolada, os homens estavam corrompidos, não tinha um justo sequer. Somente Daniel se colocava na brecha. E quando os homens chegaram diante do rei, promulgam um édito real. Essa lei era dirigida diretamente do inferno contra um homem só, que estava impedindo o crescimento de Satanás. Um homem só, Satanás, ficou enfurecido, porque este homem estava clamando a Deus. E a palavra diz em Salmo 117:1: louvai a Deus porque Ele é bom e porque a sua misericórdia é eterna. A misericórdia de Deus estava impedindo o crescimento do anticristo. Então aqueles homens pedem um édito real para o rei, e a lei não podia ser revogada, porque Satanás sabia da fidelidade daquele profeta, e que se durante 80 anos ele parou, mais para frente não iria parar. A constância dele era diária. Ele rezava 3 vezes ao dia, manhã, tarde e à noite. Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Sabe o que significa isso? Daniel era uma oração ambulante. Ele pensava em Deus, queria Deus a todo momento. E quando os homens promulgaram a lei, foram e ficaram olhando Daniel rezando, chegaram para o rei e disseram: rei, este homem está orando, coloque ele na cova dos leões. Hoje em dia, muito entristece o coração de nós que vamos fazer atendimento espiritual. As pessoas vêm com seus problemas, vêm com as suas crises, com as suas derrotas, e nós perguntamos: irmão, você está orando? Ah, mas eu não tenho tempo, a minha vida é muito corrida. Ora, como não tem tempo? Daniel era um ministro atarefadíssimo, irrepreensível, e ele arrumava
tempo para Deus. E as pessoas dizem, coisa que nunca sobra é tempo e dinheiro. Nós arrumamos tempo para aquilo que nós queremos, para aquilo que é primordial na nossa vida, para aquilo que é de nosso maior interesse. E Daniel era justamente irrepreensível. As pessoas não podiam falar nada dele devido à sua comunhão com Deus, porque a santidade é liberada na presença do Senhor, e para entrar na presença de Deus somente pela oração. E nós fomos criados para ser irrepreensíveis diante de Deus. A palavra mesmo diz isso no livro de Efésios 1:4. E nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos. Acho que Paulo olhou o exemplo de Daniel, porque o texto está dizendo, ministro irrepreensível, porque orava. E hoje em dia, no meio da política, até no meio da renovação carismática católica, esses homens vêm, quando querem se eleger, fazem promessas. Não porque nós vamos ser um homem de Deus no meio do congresso, porque nós vamos levar o nome de Jesus, e estão se corrompendo com roubo de ambulância, com dinheiro desviado. Homens que estão usando o poderoso e santo nome de Jesus, até compactuado com maçonaria, com seitas errôneas, mentirosas, e querendo levar o voto do povo e criar dentro da igreja um declínio espiritual por causa da sua imoralidade e da sua falta de testemunho. Deus nos chamou para ser irrepreensíveis. Quando nós lemos a vida desses homens e mulheres de Deus, como dizia Francisco de Assis, quando você ler a vida de um santo, não é para aplaudir, somente achar bonito, é para que o exemplo do santo venha na nossa vida e libere sobre nós um desejo de santidade, porque são homens comuns, viraram incomum pela sua sede, fome, vontade de santidade. E Paulo dizia, sede meus imitadores como eu assim sou do Cristo, em Filipenses 3,17. E este homem irrepreensível causou o que no meio do povo? Inveja. Foram tramar contra ele. Toda vez que uma pessoa se levanta com uma santidade, resplandecendo a glória de Deus, tendo uma vida reta, quando as pessoas não podem falar dela, vem línguas satânicas para querer acabar com o eloquente testemunho dele. E muitas vezes essas pessoas estão no nosso grupo de oração, na nossa comunidade, na nossa paróquia. É o que diz o profeta Jeremias no seu livro profético, no capítulo 9 e no versículo 7. Suas línguas são como os dardos mortíferos, com a boca saudam o próximo, enquanto no coração lhe armam ciladas. Língua satânica que tem prejudicado o ministério. Invejosos dos irmãos, das irmãs que estão andando em santidade. Não, nós não podemos compactuar com Satanás. Nós não podemos deixar o joio de Satanás entrar no meio da igreja. E orando por Marília, quando eu venho aqui, eu sinto uma unção do Espírito Santo. Mas da mesma maneira, uma guerra com o diabo. Na segunda-feira, ele se materializou na porta da minha cama. Eu pensei que eu ia morrer. Eu levantei e falei, Mauri, de novo Satanás veio aqui. Porque eu sei que toda vez que o Senhor me manda que é para dar algum recado profético. Esta cidade tem algo de incomum. O que acontece aqui não é normal. Os grupos de oração são banhados pelo fogo santo. Há uma liberdade de espírito. Você sente a presença de Deus aqui. Você vai rezar nos outros grupos. Meu Deus do céu, que almas gélidas, o pecado infestando a igreja, o Espírito Santo querendo entrar e não consegue, porque a igreja não deixa ele agir. E nós, como servos do Senhor, temos que ser irrepreensível. E se tem alguma pessoa que caminha e ainda não chegou nesse grau de santidade, porque eu também não cheguei. A santidade é diariamente. Não use a sua língua como o chicote de Satanás para caluniar o irmão. Porque enquanto eu orava hoje à tarde no meu rosário, primeiramente o Senhor me deu uma profecia para você, Pipa, que está filmando. O seu ministério é todo consagrado a Maria. Quanto mais mariano você for, mais almas para Deus você vai resgatar. E o Senhor me levou a palavra de Ezequiel 13. Pessoas que ficam brincando com a vida dos outros, profetizando aquilo que Deus não manda. Jeremias 8:11 diz o quê? Eles estão dizendo tudo vai bem quando tudo vai mal. E Ezequiel 22:28 diz, eis o que diz o Senhor quando nada me disse. E o Senhor disse a mim,
todos os falsos profetas que estão querendo entrar no dilúvio de bênção da minha igreja e querem enganar meu povo simples, falando coisa que não é do meu coração, falando da carne, se não se arrependerem, as máscaras vai cair e Deus vai esfregar a cara no chão de todo falso profeta, porque aqui é lugar de bênção e Satanás não vai roubar. Daniel estava rezando, Satanás arquitetando contra ele os seus planos malignos, diz: agora pegamos ele. Os homens foram diante do rei. O rei, sabendo da santidade desse profeta, não queria que ele fosse para a cova, mas os homens mostraram: é irrevogável. O rei permitiu que levassem ele à cova. O texto diz que ele não recebeu concubinas, não bebeu vinho e ficou a noite inteira acordado pensando em Daniel. Sabe o que nós vemos desse profeta? E nós temos que aprender isso com ele. Daniel preferiu morrer, escutem isso, Daniel preferiu morrer do que ficar um dia somente sem buscar o seu Senhor em oração. Agora, se fosse para nós, diziam para cada um de nós aqui: se você for encontrado orando, você vai para uma cova de leões. Você pensa que os leões estavam alimentados? Nada. Dieta nos leões, para quando chegar o profeta ser triturado. Você imagina do que é ser falado isso para você? Aqueles dentes enormes, aquelas patas, aquela fúria. Imagina o dente entrando na cabeça, furando o crânio, os olhos, saindo sangue. Imagina essa morte não é imediata, o sofrimento que está na boca de um leão. Diga-me aqui agora, quem teria coragem de ir para a cova dos leões pelo nome de Deus? Ninguém. Igreja, nós temos que aprender com este homem de fé a necessidade da busca de Deus. Sabe por que Daniel preferiu morrer na carne do que ficar um dia só sem buscar a Deus em oração? Porque a santidade de um homem e de uma mulher de Deus é única e exclusivamente dada por Deus. Porque João 15,5 diz o quê? Sem mim nada podeis fazer. E hoje em dia há uma tibieza no meio da igreja. Eu quero falar um pouco da sua oração trancada no quarto, que nós vamos falar da oração coletiva. Mas Deus, no Evangelho de Mateus 6,6, Ele disse o quê? Quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao Pai em segredo. Me diga uma coisa, segredo é só revelado para quem é íntimo. Jesus mostra com todo o seu coração misericordioso que Ele anseia e deseja ter uma intimidade com seus filhos através de uma comunhão na oração. E posso dizer uma verdade? O quarto de oração de muitos virou relíquia do passado. E nesses tempos de crise, a palavra diz em Provérbios 28,5: os homens maus não compreendem o que é justo, os que buscam o Senhor tudo entendem. Em primeiro lugar, nós temos que ter essa fome de Deus, essa fome da presença, da adoração, e buscarmos o Senhor. Olha que bonito, uma alma faminta, na verdade, julgo como perda todas as coisas em comparação com esse bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo meu Senhor. Por Ele tudo desprezei e tenho em conta de esterco a fim de ganhar a Cristo. O conhecimento de Deus através da oração, através de uma comunhão com Deus. Porque nós orarmos num grupo de oração, num momento coletivo é fácil, mas o que sustentou a vida dos santos e o que levou-os para a santidade foi a vida de oração, a vida pessoal dentro do quarto. E por que muitos não estamos orando? Por que nós não estamos orando trancado no quarto com Deus? Porque falta humildade no nosso coração. Mas por que você está dizendo isso? Você está me chamando de orgulhoso? Não. São Luís dizia que nós somos pior que um pavão, mais apegado à terra do que o sapo. Mas ele dizia, o Catecismo 2559, a humildade é a base da oração.
E Santa Catarina de Siena, Deus Pai falou a ela que a humildade é liberada sobre nós no autoconhecimento. E o que é o homem humilde para orar? Ele reconhece que nada é e que nada pode, que ele é dependente da graça de Deus. Quando Paulo disse em Filipenses 4,13: tudo posso, mas não em mim mesmo, naquele que me fortalece. E nós precisamos orar, 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 para tudo acontecer na nossa vida, que as benesses do Senhor venham sobre nós, é só através da oração. Primeiro lugar, no livro de Daniel, mostra que a oração dele foi usada para quê? Para que o nome de Deus fosse glorificado na Babilônia. Porque quando Daniel foi jogado dentro da cova, o rei veio depois, e quando ele chega na cova: será que o teu Deus pode ter salvado você? Longa vida ao rei. O anjo poderoso do Senhor veio até mim e fechou a boca do leão. Amado, aquele que ora tem a proteção dos anjos. Salmo 33:8 diz o quê? Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e o salva. Meu querido de oração, a cova que foi preparada não é para você, é para os seus inimigos. Satanás vai passar fome, porque o anjo vai fechar a boca do diabo. Em nome de Jesus, receba essa promessa de vida. O que aconteceu com os inimigos de Daniel? O rei mandou todos vir com a família e foram jogados na cova. Antes de chegar ao fundo da cova, eles foram devorados. Aquele que se opõe com o homem de Deus não consegue ficar em pé ante a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso, porque Zacarias 2:12 diz que nós somos a pupila dos olhos do Senhor. Quando Daniel é tirado da cova, o que o rei diz? Diante do nome de Deus do Daniel, todo o joelho se dobre, e que haja temor e tremor ante o Deus deste homem. Satanás, que pensou que a Babilônia estava com ele, que pensou que ia dominar todas aquelas vidas, o Senhor levanta um homem só de oração. E na história da Bíblia Sagrada sempre é assim. No tempo da crise de Neemias, Deus levanta ele, Moisés, Elias. Nunca foram muitos profetas, mas o pouco que foi, os poucos que foram, fizeram a diferença, porque tinha uma vida de oração e uma aliança com Deus, da qual eles não divorciavam da sua comunhão para ir buscar o mundo. A oração dele serviu para que o avivamento coletivo varresse a Babilônia e tirasse as pessoas das garras de Satanás. Sabe por quê que este grupo é lotado? Que as pessoas vêm aqui, recebem a profecia, a cura e a palavra genuína é pregada? Porque toda semana tem homens que vão no monte suplicar a Deus que o avivamento do Espírito Santo continue sendo derramado em Marília, e para que a tua alma seja regada pela palavra profética, para você não se perder. Agora deixa os homens de Deus, as mulheres de Deus pararem de suplicar a Deus em oração. A graça do Senhor não acontece mais. E a oração, nós precisamos de fazê-la primeiramente para a nossa salvação, irmãos. Santo Afonso Maria de Ligório dizia: quem reza se salva, quem não reza se condena. E nos seus escritos sobre o juízo final, sobre o inferno, ele dizia o quê? A maior dor dos condenados do inferno serão a de que poderiam ser salvos pela oração e não foram. E um amigo meu chamado Trovão diz: quem reza se prepara para o céu, quem não reza se prepara para o inferno. Portanto, a vida de oração, da qual o Senhor te pede no Evangelho e no testemunho dos profetas, é para você estar junto com Ele. Mas você percebeu que quando Daniel foi rezar, Satanás abriu uma cova para ele? E nós, diariamente tem cova sendo preparada para nós. Você, marido, lá no seu trabalho tem uma cova bem charmosa, bonita, de mini saia, batom vermelho, cabelo bonitinho, perfume bem gostoso, chamado adultério. A cova que o diabo quer catar para acabar com o seu casamento. Para você, jovem, uma cova aparentemente boa, numa garrafa com uma cor bonita, para você ficar todo cachaçado, cheio de Zé Pilintra e cometer pecados horrendos para se afastar de Deus.
lá no seu trabalho, uma cova do dinheiro do patrão em cima da mesa, e aquela tentação para você roubar e romper com os mandamentos do Senhor. A cova da idolatria da televisão, da desobediência aos pais, das mentiras, das calúnias, do orgulho, da prepotência, da fofoca. Diariamente Satanás abre essa cova. A cova é o pecado e o leão é ele, para nos devorar na brecha que nós damos. Por quê? Porque falta vida de oração diária e comunhão com Deus. Agora imagina só, se um homem profeta conseguiu impedir a ação do demônio no reino inteiro da Babilônia, imagina se a igreja rezasse, imagina se o povo pagasse o preço em oração, imagina se o povo fosse que nem a cananeia, pedir uma bênção para Jesus, libertar a filha do demônio, e Jesus falava para ela: não compete dar você o pão dos filhos, e a mulher se humilhou, e ela recebeu a bênção do Senhor, a filha dela foi liberta. Nós precisamos nos humilhar, porque Tiago 4,10 diz: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Deus exalta com uma bênção derramada através da oração. Nós precisamos nos comprometer diariamente para orar na presença do Senhor, porque eu digo com maior convicção para você, por experiência, você marcar a data, horário de oração diariamente é fácil de começar, mas é difícil de perseverar. E para nós recebermos a nossa bênção, a nossa santidade, a cura, a libertação, a manifestação da glória, o testemunho de Jesus operante em nossa vida, é necessário perseverança. O que diz o livro de Judite 4,12? Estais certos de que o Senhor vos ouvirá, se perseverardes, jejuando e orando em sua presença. Deus quer perseverança, constância. Mas eu tenho um pedido para o Senhor, a minha bênção continua, porque Agostinho dizia: Deus não nos exortaria a pedir, se não nos quisesse atender. Que maravilha quando Deus derrama a bênção sobre a nossa vida. Que maravilha quando a boca do leão é trancada e você vê a manifestação da glória. Mas se nós quisermos ser homens e mulheres de oração, nós vamos ter um confronto diário com o diabo. São João Clímaco dizia: você vai ver o poder da oração devido aos esforços que os demônios fazem para roubá-la, e você reconhecerá mais ainda o poder dela quando você, pela oração, vence os demônios. Então, você se prepara para entrar no seu quarto, você se coloca de joelhos para estar buscando a Deus. Telefone toca, tentações mentais começam a invadir o seu consciente, vontades que você não tinha começam a ser liberadas. Um livro que você está procurando há um mês, que você não acha, você lembra onde ele está. Satanás faz de tudo e mais um pouco para te tirar da oração. Quando você se coloca na brecha para orar, uma legião de demônios para interromper a sua oração é mandada do inferno, para você não ter comunhão com Deus. Sabe o que dizia um monge chamado Evagrio? Ele dizia que Satanás tem inveja de nós quando nós vamos em oração, porque ele não pode mais adorar a Deus. Ele tem inveja de quem adora. Você quer receber bênção na tua vida? Levanta a mão. Você quer receber vitória? Você quer receber a santidade? Você quer ver a manifestação das promessas de Deus acontecendo em sua vida? Você quer ter um ministério frutuoso? Você quer ter uma palavra profética? Você quer testemunhar a santidade que Deus te pede no Evangelho? Somente na vida de oração, somente na comunhão com Deus. Como que os santos balançaram a igreja? Irmãos, tem um escrito que eu estava lendo ontem, que Santa Teresa d'Ávila converteu 10.000 protestantes numa oração fervorosa só. Nós temos inúmeros pregadores, mas poucos que oram. E tinha um padre que dizia: eu prefiro 10 homens carmelitas a rezar do que 20 missionários só a pregar, porque o ativismo, o prega daqui, prega de lá. Satanás é esperto, ele marca missão, 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 compromisso, 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 agenda um monte de coisa. Para quê? Para nos tirar da vida de oração. Porque a palavra de um homem que não ora, ela é oca. O cair é do homem, mas é levantar de Deus. Se eu cair aqui, você me levanta, irmãos. Se eu cair aqui, você me levanta. Estou quase para estar caindo aqui.
Como que os santos fizeram para balançar a igreja? Tudo o que Deus faz é através da oração e nada sem ela. Quando Curadares foi à cidade de Ars e estava uma apostasia tremenda, como a Babilônia de Daniel, ele chega naquela cidade. Onde é o caminho de Ars? Um jovem diz: não há nada para se fazer em Ars. Ele diz: se não há nada para fazer, significa que temos tudo a fazer. Então ele chega àquela igreja pequena, sem atrativo, vazia, o sacrário abandonado, as telhas tudo arrebentada. Aquele homem me levanta às 2 da madrugada, se coloca diante do Santíssimo Corpo de Deus, o Santíssimo Sacramento, começa a adorar a Deus, em suas mãos rosários, rosários e mais rosários. Através da oração, o poder de atuação das trevas de lá começa a ser banida. A paróquia daquele sacerdote que era vazia, que não tinha almas penitentes, que não tinha pessoas famintas de Deus. E olha que Curadares era um sacerdote desprovido da eloquência da oratória, tinha sido reprovado em exame de confissão e só foi sacerdote por uma graça de Nossa Senhora, porque rezava o rosário e pela sua insistência de querer ser padre. Das 2 da manhã até as 8 da manhã, diante do Santíssimo, celebrava a missa e continuava dando ação de graças. Com o tempo, o Santíssimo Sacramento, a Virgem Maria, a vida de oração daquele sacerdote começou a chamar as almas. E começou a ir gente na paróquia, 1, 10, 20 mil. E aquele sacerdote que não tinha paroquianos, que a igreja estava vazia, toda arrebentada pelas traças, começou a ser derramado no coração dos penitentes o arrependimento dos pecados. Os confessionários começou a encher. E hoje a cidade de Ars tem cheiro de odor de santidade por um sacerdote insignificante aos olhos do mundo, mas que pagou um preço tremendo em oração para que o avivamento chegasse naquele lugar. O que aconteceu em São Giovanni Rotondo, quando o Padre Pio chegou lá, rezando 100 terços por dia, quando iam todas as madrugadas para levar água, comida ao Padre Pio, chegavam na sua cela, ele estava rezando o seu rosário e com lágrimas nos olhos, a sua vida de oração, a sua comunhão com Deus. O que aconteceu com aquela cidade? Quantos penitentes que aquele santo sacerdote não confessou? Mais de 2 milhões. E também não tinha o dom da pregação, sofria e rezava. Tudo o que Deus faz é através da oração. Quando Paulo estava preso na cadeia, foi chicoteado, arrebentado, ele começa a louvar o Senhor. Atos 16 inicia a história. E quando as cadeias que o prendiam aquele profeta foram arrebentadas e aquele homem tentou o suicídio, Paulo diz: não faça isso. E o homem perguntou: o que devo fazer para salvar a minha família? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Paulo foi como profeta e pregando a palavra, redimiu o lar daquele homem. Por quê? Por causa da oração. Como que nós recebemos uma conversão do Senhor? Que maravilhoso exemplo! Santa Mônica orou 17 anos pela conversão de Santo Agostinho. E quem foi ele? Um dos maiores santos da Igreja Católica. Por que que essa bênção aconteceu? Por causa da oração. Quando Deus disse a Jonas: vai a Nínive, a minha cidade, e profere contra ela os seus oráculos, e diz que daqui 40 dias esta cidade vai ser destruída. Jonas pregou a palavra e disse: Deus vai destruir essa cidade. No capítulo 3 e no versículo 5, o rei manda jejuar, orar, se vestir de saco, e até os animais foram orar e jejuar. O que aconteceu com a cidade de Nínive? O que aconteceu com a palavra do profeta? Porque Isaías 44, 26 diz: mantenho a palavra dos meus servos e cumpro o que predizem os meus enviados. E Jeremias 1,12 diz: viste bem, porque vero pela minha palavra para que ela se cumpra. Ele profetizou a destruição, porque o povo orou, se humilhou, jejuou. O decreto de morte sobre Nínive não aconteceu.
Satanás, que estava mandando na cidade, foi banido, o pecado afastado, a santidade caiu e houve o avivamento coletivo. 120 mil almas foram salvas. Por quê? Por causa da oração. Deus mudou decretos da humanidade sobre a oração. Nossa Senhora em Medjugorje diz: com oração e com jejum vocês podem mudar os fatos sobrenaturais. O que aconteceu com Jesus quando ele estava agonizando? Ele chamou Pedro e João e Tiago para rezar: vigiai e orai, para não cair em tentação, porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Jesus, no momento de agonia, porque orou, conseguiu suportar. Mas os discípulos, porque não vigiaram e não oraram, não conseguiram suportar a hora das trevas. E sabe o que acontece? Na hora em que a igreja está agonizando, em que Cristo está agonizando, Jesus Cristo foi e o seu sangue começou a cair, porque Ele ia dar o seu corpo na cruz pela humanidade. Quando Ele chama a igreja para rezar, a igreja estava dormindo. Pedro, Tiago e João, o símbolo da igreja. Mas eles dormiram, mas porque Jesus orou, o que aconteceu? Ele conseguiu suportar o suplício da cruz. E no alto da cruz, ele diz o quê? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O mundo foi salvo por causa do quê? Por causa da oração. Quer receber vitória na sua vida? Reza. Quando você chegar na cova dos leões, você quer ver um anjo com a espada forte trancando a boca do demônio? Reza. Mas você não pode ficar caindo mais na cova dos leões e ser devorado. Não estamos em tempos fáceis da igreja. Talvez aqui, porque a manifestação do Espírito Santo é grande, os grupos lotam. Nós não temos a compreensão da apostasia. Mas agora pergunta para um missionário itinerante: como estão as coisas por aí? Vai dar uma rodadinha por esse Brasil afora e ver a situação dos lugares. Bom, os jovens em muitos cantos, por que não oram mais? Estão querendo fazer o quê? Adulterar o evangelho e introduzir o reinado de Satanás na igreja. Como? Bom, Nossa Senhora de Fátima disse: rezai e fazei penitência, porque muitas almas estão indo para o inferno. O Padre Pio dizia: a Mãe de Deus sempre vem alertando. E alguém quer se emendar com as profecias dela? Então, quando não oramos, não estamos em contato com Deus, não somos submissos ao seu Espírito, somos vulneráveis às tentações de Satanás e acolhemos para nós as suas sugestões. Então começou com a moda do quê? As baladas católicas. Vamos começar a botar música eletrônica para o jovem pular na igreja que nem um canguru. Vamos começar a botar aquele rock, aquelas faces transfiguradas. Vai, bota lá o Eterna, bota aquelas... Eu não tenho medo de denunciar não. Profeta não é para ser aplaudido, profeta é para ser criticado. A outra vez que eu preguei aqui sobre Nossa Senhora, eu sei que detonaram a minha pessoa. Ah, mas é muito radical. Por que falar tanto assim de Nossa Senhora? Por que amar tanto assim? É irmão de um amigo meu, ele me contou: eu fui expulso da casa dele porque eu defendi você, porque você falou bastante sobre a Mãe de Deus. E saiba de uma coisa, irmãos, eu sei que tem muitos que amam aqui. Eu estou pior do que aquela época, mais mariana ainda. Eu vou ser mais, porque a Mãe de Deus é digna de todo louvor, de toda glória. Ela tem glória, ela tem louvor. Ela só não merece adoração, mas todo amor, todo carinho. Aí o que fazem? Começam a introduzir o rock, a música eletrônica, a carnalidade no meio da igreja. Porque Jesus, quando orou, reuniu para si uma comitiva de discípulos e disse: vocês são sal da terra e luz do mundo. Ele não falou doce açucarado. Ele foi de uma tremenda sinceridade. Ele diz: ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não falou: e coloquem o povo da igreja para pular na igreja, no salão, com entretenimento barato. Não. O povo que não ora fica desviado da visão de Deus. Essa treva tem roubado a santidade da juventude. E quando o padre Roberto da Toca foi na minha casa, eu disse a ele: padre, o que você diz desses negócios de Cristo? Ele falou: filho, ripa porque é do demônio. E é um profeta que falou.
e também tem sido muito perseguido, porque é de oração, entende os sinais dos tempos e tem arrebentado a política. Algumas eventos da renovação carismática em que ficam colocando Jesus Cristo sacramentado em Tupperware. Aí quando profetiza ninguém entende por quê? Porque começou no espírito, está acabando pela carne e não tem a visão de Deus. A oração faz com que nós entendamos os sinais dos tempos. Isso é cova sendo aberta para Satanás devorar a juventude. Eu estou falando aqui como um consagrado de Deus. Se não pararem com isso, a juventude vai ser descristianizada. E por causa da imprudência de muitos que não querem se consagrar em oração, uma juventude está sendo destinada à ira eterna. Porque o que salva é a cruz de Cristo, e não balada com iluminação botando o povo para dançar. Tomem cuidado. Quando eu fui pregar em Fortaleza, que nós nos trancamos uma semana em oração e em jejum, pregamos sobre arrependimento. O altar daqueles jovens, da onde eu estava no encontro, banhado de lágrimas. Fortaleza é tão terrível, as moças vão peladas na igreja, mini saia chamada coisa até aqui dá vergonha, e querendo levar a santidade para aquele povo. Aí chega a noite, Cristoteca. Eu falei no aeroporto, meu irmão, eu não gosto dessas coisas. Mas os tempos estão mudando. Esse maldito secularismo, relativismo que está entrando no meio da igreja. O tempo está mudando, mas Deus é imutável. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, e não vai mudar. O propósito para salvar almas é batismo no Espírito Santo e pronto. Eu escutei esse aleluia teu aí, mas eu quero ver se você vai ter coragem de se opor com essas trevas, vir querer produzir uma juventude eletrônica. Porque Deus não quer jovem eletrônico, quer jovens santos. Aí eu fui pregar lá, à noite estava tendo isso, e nós em oração, o dia inteiro trancado no quarto. Quando chega a noite, os jovenzinhos, as jovenzinhas, um ficando com o outro no meio da igreja. E eu aprendi com Farias, vai ficando, Jesus volta, você fica. Aquelas músicas com letras católicas, mas o ritmo imundo, blasfemando o santo nome de Jesus, dançando de uma maneira erotizada. O Jesus disse, o zelo pela casa do Senhor me consome, quando ele arrebentou com a banca dos vendilhões. E aquele que tem o coração de Cristo recebe em sua alma a gratuidade de ser consumido pela igreja. E nós sabemos que o Papa Paulo VI profetizou: a fumaça de Satanás entrou no templo santo de Deus. E quando eu comecei a ver aquilo, um ficando com o outro, roçando, dançando um forrozinho satânico, eu falei: Jesus, o que está acontecendo na tua casa? Porque nos encontros tem muitos organizadores, mas poucos agonizadores. Por isso que muito encontro não tem poder de Deus, porque corre. Mas para fazer encontro, o encontrista tem que se encontrar com Deus para levar o povo a ter encontro com Ele. Tem que ter vida de oração, tem que pagar o preço, tem que ter joelho no chão. Se não tivesse gravando eu ia falar, mas está gravando. E o DJ lá estava lá, vamos pular, vamos agitando. E coração de homem de Deus não suporta o profano na casa do Senhor. Eu comecei a ler aquilo, começou a ser liberado sobre mim uma ira santa no meu coração. Eu falei: eu não posso ficar indiferente diante disso. Eu falei: estão querendo descristianizar a juventude. Claro, Satanás sabe. O pior ataque de Satanás é contra a juventude. Por quê? Porque afeta a próxima geração. Imagina quando Jesus voltar, encontrando os roqueiros de Cristo, os metaleiros de Cristo, os baladeiros. Não, o propósito de Cristo para a sua segunda vida é encontrar adoradores diante do corpo de Deus, com o rosário da Virgem Maria, esperando a sua volta. Eu vendo aquilo, eu falei: Jesus de Nazaré. Eu cheguei lá no DJ e falei: empresta esse microfone.
porque eu quero pregar aqui. Mas não, eu falei, dá um microfone abençoado. Falei, dá aqui isso daqui, irmão, abaixa esse som. O povo lá todo olhando. Eu cheguei e falei assim para o jovem: em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu saí de lá de São Paulo, uma semana terrível de oração pela tua alma. Estamos nos consagrando e nos preparando para que a manifestação do amor de Deus aconteça através da oração. E você veio para esse lugar de imundícies. Isso não tem nada de cristianismo, isso tem coisa a ver com o anticristo. E se vocês não saírem daqui agora e não abandonarem essa pecaminosidade e parar de blasfemar o nome de Deus, eu não prego mais para vocês. Ou vocês vão lá fora receber o batismo no Espírito Santo, ou eu pego um voo agora e vou para São Paulo. A Cristoteca ficou vazia, todo mundo foi se encharcar do fogo de Deus lá fora, porque o poder do Espírito Santo tem poder. Aonde que precisou missão de entretenimento para salvar almas? Quando nós estávamos em casa rezando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 horas de oração, 13, 14, o Espírito Santo diz: vai para a rua. Nós vamos orar para fechar os terreiros de macumba, abençoar as casas, os lares, as famílias, os jovens. Oramos para acabar com a força satânica do PCC. Ah, falando em PCC, nós estávamos na comunidade rezando, isso daí faz 12 meses. E nós recebemos a visita do Arcanjo Miguel lá no meio, todo mundo começou a chorar. Eu estou falando com humildade para vocês. Eu comecei a ter uma visão de São Paulo, o rosto dos habitantes em pânico. Comecei a ver os ônibus pegando fogo, as pessoas correndo de um lado para o outro. E o Espírito Santo falou: filho, em breve chegará este dia, o PCC, o primeiro comando da capital, colocará a população de São Paulo em pânico. E nós escrevemos em profecia isso. Quando deu 10 meses aconteceu. E quando eu fui rezar em jejum e oração, buscar a revelação de Deus, o Senhor falou para mim: filho, isso não é nada ainda. Você vai ver, quando começarem a entrar nas igrejas, roubarem os sacrários, profanarem as imagens sagradas, aí você vai ver se os católicos que estão na igreja dão um testemunho do amor pela minha cruz, ou se eles vão sair correndo porque não vão suportar perseguição. E saibam, em breve coisas terríveis vão estar acontecendo, covas vão ser abertas e tem leões terríveis para devorar cada um de nós que estamos aqui. Saibam disso. O plano desse povo não é fraco, eles são terríveis, são aliançados com Satanás. E sabe mais com quem? Com a política. Essas pessoas que estão no Congresso são aliançadas com o PCC. Sabe quem deu formação para eles? O Movimento Sem Terra. E o Movimento Sem Terra tem pacto com quem? Eu não sou político, não quero falar de politicagem, mas eu sou profeta e não posso me omitir diante da verdade. Passaremos por tempos difíceis em igreja. Passaremos por tempos difíceis e nós precisamos... Meu Deus do céu, abandona essa televisão, abandona esse filme pornográfico, sai fora do mundo. Por favor, Deus está gritando no meu coração. Tem poucos que oram para deter o braço da minha ira. E porque não oram, a manifestação da ira vai vir. Porque não tem intercessores que se colocam na brecha suficientemente para confrontar com os satanistas. Você pensa que os satanistas estão brincando? Eles têm bases, Rio de Janeiro, Brasília, são casas enormes na frente, embaixo 5.000 satanistas adorando ao diabo, sacrificando crianças, tendo relação sexual na missa negra com a Eucaristia. Para quê? Para liberar o poder do demônio no mundo. Antigamente as pessoas diziam na Santa Missa: fica olhando para ver se ele vai comungar. Hoje os satanistas colocam contact na língua, comungam na língua, para não pegarem eles, para eles profanar a hóstia consagrada. Vai ser terrível. E só homens de oração e mulheres de oração, santos e santas, vão conseguir suportar. Quando prega isso, o Espírito Santo sopra. Tem pessoas que estão achando que isso é loucura.
Sempre acharam isso dos profetas. Quando Noé disse, virá o dilúvio, e começou a pregar, e Deus deu tempo para construir a arca, não acreditaram, se entregaram na sexolatria, na bebedeira, no mundanismo, foram consumidos pelo pecado, pelo apego aos bens materiais, por prazeres passageiros. O que aconteceu? Veio o dilúvio da ira divina, e só 8 pessoas se salvaram. E Jesus disse em Mateus 24, que a segunda vinda dele será como nos dias de Noé. Na época de Noé salvou mais animal do que ser humano. Os animais vão se salvar, e se nós não vigiarmos, não vamos entrar na barca. Ora, consagra, para que quando vir o dilúvio da ira santa de Deus, nós estejamos na barca chamada igreja, guardada pelos mantos de Maria, para ser salvo do pecado e da ira de Satanás. Eu estava falando do testemunho da oração, o Espírito Santo colocou a profecia, mas eu já vou terminar. E quando nós rezávamos pela rua, começamos a rezar em frente ao terreno de macumba, policial parando, as pessoas olhando torto, e a gente na madrugada rezando. Quando nós estamos voltando para casa, nós escutamos uma pessoa gritar. Era mais ou menos 4h30, 5 da manhã. E a menina da comunidade, a Luzimar, chegou. Anderson, vamos lá ver o que é. Chegamos lá, tinha uma senhora gritando e xingando, reclamando da vida. Eu olhei e falei assim: querida, o que está acontecendo? Ela falou: você veio me roubar também, minha família me roubou. Eu falei: não, nós somos jovens de Deus, nós só queremos roubar as almas do diabo, mas roubar dinheiro nós não precisa não. Ela falou: mas vocês rezando assim, jovem rezando? Eu falei: tem poucos, mas os poucos que tem estão sapecando no inferno. E nisso eu falei: a gente pode rezar por você? Ela falou: vocês querem rezar por mim? Sim. Entramos na casa da mulher. Oh meu Deus do céu, aquele espírito de Maria Mulambo, toda a casa toda fedendo, cheio de cigarro, de bebida, aquele... Nossa. Chegamos lá, maior o que está em mim do que está no mundo, glória a Deus. Chegamos e começamos a conversar com a mulher e falamos: nós podemos rezar por você? Quando começamos a rezar pela mulher, olha o poder da oração, irmão, olha como fecha a boca do leão. Começamos a orar por aquela mulher, e o Espírito Santo trouxe uma palavra de ciência no nosso coração: espírito de morte. E nós oramos e falamos assim: nós repreendemos todo espírito de morte em nome de Jesus. A mulher olha para nós: como você sabia que eu ia me matar hoje? Nós não tínhamos a mínima noção, mas o Espírito Santo nos trouxe aqui para liberar a vida para você. Começamos a orar, o demônio manifestou, e nós estávamos tão cheios de Deus, tão cheios de oração, que ele não ficou 2 minutos no corpo daquela mulher. Satanás foi embora. E depois nós conversamos com a mulher, e ela falou que era de Umbanda, 20 anos, estava consagrada a não sei o que lá, que a pombagira pediu para que ela acendesse um monte de coisa, acendeu o cigarro e tudo aquilo. Mas por quê que a alma daquela mulher foi salva? Porque tinham jovens que oravam, jovens preocupados com a redenção das almas. E quando você ora, o Espírito Santo se comunica ao seu coração, porque você é submisso a Deus, e Ele te usa para fazer as proezas do nome de Deus. Quer ser vitorioso? Quer ter bênção na sua vida? Quer ter vitória? Quer se preparar para os dias maus? Reze. Que vitória você quer para a tua vida? Você tem alguma aí no seu coração? Eu preciso de tantas. Você está numa luta terrível? Você está no combate, você está na boca, na cova do leão, e você fala: já tomei várias dentadas dele. As coisas estão difíceis. Mas você crê que se você orar, Deus vai mandar um anjo, e esse anjo vai trazer a vitória que você necessita? Nossa, mas a igreja não, calma aí, essa não é a São Judas que eu conheço. Calma aí, vamos voltar. Eu vou voltar até onde eu estava e vou fazer de novo. Você crê que se você começar a orar e pedir a bênção, Deus te manda um anjo e dá o livramento? Essa é São Judas, né, Faria? Aplauda o Senhor, aplauda. Levante do seu lugar. Levante do seu lugar e fala assim: Pai, em nome de Jesus, pela intercessão da mulher mais bela, mais santa, mais bendita que você criou, eu chego até a tua presença
Não olhe a minha iniquidade, olhe a minha súplica e atenda a minha oração, para que eu saia deste grupo com a vitória em minhas mãos. Nós vamos levantar um clamor, mas eu quero ver você orar, igreja, porque tem grupo que 10 horas o pessoal fica em silêncio. Não precisa ter palavras bonitas, o Senhor arranca o que está dentro do seu coração, mas eu quero ver um clamor sendo feito aqui. Nós vamos orar. Se você quiser orar pela tua família, pela salvação do teu filho, pelo teu matrimônio, pela tua santidade, pela igreja, não sei o que você quer, mas a gente vai levantar um clamor aqui e vai subir uma nuvem de oração, e nós queremos ver a resposta, amém? Levante a mão e diga, faz a tua oração. Ó Pai, no nome de Jesus, eu, como teu filho amado, intercedo em favor dessas vidas que vão pedir aqui agora. Escute o clamor da igreja. Ora, igreja, eu quero ouvir a tua oração. Escute a súplica do teu povo que está te pedindo. Manda agora os teus anjos poderosos para abençoar a igreja, para santificar as nossas vidas, para arrancar-nos das mãos de Satanás. Ó Deus Todo-Poderoso, libera pelo poder do teu sangue as suas bênçãos redentoras, a tua libertação, a tua cura, o teu milagre. Nós queremos ser curados, restaurados e vermos as tuas promessas acontecer na nossa vida. Jesus Cristo de Nazaré, nós invocamos o teu nome, porque o teu nome há poder, o nome de Jesus há poder. Senhor, abençoa a tua igreja, levanta aqui um povo intercessor, que possa ver a manifestação da tua glória. Ora, igreja, a igreja também é muda. Deus quer o teu clamor. Senhor, derramando sobre nós nesta noite, nesta hora. Nós estamos na tua casa. Rodeia esse lugar, meu Deus, com coluna de fogo, e enche o teu povo. Levanta uma nação de adoradores, um povo todo seu, um povo comprado no sangue, lavado no sangue, cheio da graça. Deus amado, vem, meu Deus, inundando com a sua glória. Vem levantando homens e mulheres para o teu serviço, para pregoar as boas novas, para levar o teu nome, para levar fogo, para semear fogo e para implantar teu reino. Nessa igreja, Deus está com as mãos estendidas, Deus está com o coração sangrando. Em nome de Jesus, esse nome há poder. Jesus, Ele quer te receber. Jesus, Ele veio como luz do céu brilhar. Ele está aqui e se deixa encontrar. Jesus, 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 neste nome há poder. Diga, igreja, Jesus canta. Jesus, Ele quer te receber. Jesus, Ele veio como luz do céu brilhar. Ele está aqui, aleluia, se deixa encontrar. Ele está aqui, Ele está aqui, se deixa encontrar. Ele está aqui e se deixa encontrar. Senhor, nós intercedemos pelas pessoas que pediram pelos seus filhos, que estão angustiadas, Senhor, pela vida ilícita, depravada, afastada da tua santidade. Senhor, escuta o clamor destes pais, de filhos que estão na bebedeira, nas orgias, afastado da verdadeira igreja de Deus. Ó Senhor, nós pedimos o clamor desses pais que estão reclamando pela rebeldia, pela desobediência dos filhos. Senhor, salva esses lares,
Santifica esses lares, Senhor, essas súplicas, ó Pai, pela intercessão da Virgem Mãe de Deus. Acolhe esta oração. Nós pedimos por todos que oraram por um matrimônio que está sendo dilacerado, que está sendo atacado pelo maligno, que está faltando a compreensão, o amor, a santidade, a humildade. Nós repreendemos agora todos os demônios que estão indo contra os matrimônios, tirando a paz, o amor, a alegria do altar de Deus. Ó Jesus, todos que estão orando pela sua parte financeira, que estão sofrendo, que estão padecendo os ataques do tranca-rua, nós pedimos pelos desempregados que estão levantando um clamor, precisando de um emprego. Ó Deus, derrama a tua bênção, Senhor, derrama a tua providência. Nós oramos por todos aqueles que lutam contra o pecado, que estão sofrendo os ataques na santidade. Derrama, Senhor, o teu fogo, o teu clamor. Liberta, ó Deus, essas súplicas que estão pedindo por um familiar enfermo, que estão sendo atacados por enfermidade em seus corpos. Liberta, Deus, em nome de Jesus. Nós estamos pedindo por aquela pessoa que está passando por uma aridez, por uma noite escura, por uma tibieza. Quebra pelo poder do teu sangue sacrossanto, pelo poder do teu Espírito Santo. Atende a súplica da igreja, ó Pai. Nós cremos no teu poder, na manifestação da tua glória divina, na redenção que consumaste por nós no sacrifício da cruz. Oh, recandalabahai. Levanta a tua destra, Senhor, a tua mão chagada, para tocar nas famílias, tocar nos ministros, tocar naqueles que te amam, te buscam, que passam por luta, por sofrimento, estão presos no cativeiro desse mundo, não conseguem se soltar. Há vidas aqui, meu Deus, levantando uma intercessão para aqueles da tua casa que estão presos nas garras de Satanás. Liberta, meu Deus, os cativos, levanta os caídos, sara o teu povo, sara, meu Deus, a tua igreja. Fecha a boca do leão, o leão que quer devorar as famílias, o leão que quer destroçar os servos, arrancar o ânimo, a alegria de servir. Fecha a boca do leão nesta noite. Aleluia. Igreja, não há maior vitória na oração do que a vitória contra o pecado, amém? Quem quer derrubar um pecado aqui hoje que está na sua vida, levante a mão e fala assim: eu quero. Mas está muito fraco. Você quer destruir o pecado que está te afastando da bênção de Deus? Diga: eu quero, em nome de Jesus. A unção da São Judas é assim, né, Faria? Ô bênção. Põe a sua mão para frente e coloca o teu pecado, o que te afasta de Deus, o que tem impedido a tua bênção. Coloca o teu desemprego, a tua enfermidade. Coloca na tua mão, assim ó, com a mão assim para frente. E você vai ver aí na tua mão o que está te afastando de você ter uma vida santa no altar, amém? Você vai detestar isso que está na sua mão. Você vai ver o que você vai fazer com ele. Fecha com força, com bastante força. Nós vamos contar até 3, irmão. Quem quiser vir aqui pro meio do corredor, quem quiser sair daqui, nós vamos contar até 3. Vamos jogar no chão e vamos pular em cima dele. Ô, glória. Em nome de Jesus, amém? Se o pessoal daqui quiser vir aqui pro corredor, o povo quiser mais ali para não tombar as cadeiras aí, a gente vai fazer essa graça acontecer. Detona esse pecado. Você vai destruir ele. Isso te afasta de Deus, irmãos. Tem que acabar com isso daí. Se tem um cigarro, o piercing, a camisinha, a mago, o ódio, acaba com ele. 2. Tá chegando a hora. Oh, meu Deus do céu, tem um anjo que vai destruir aqui e vai trancar a boca do leão. E nós vamos falar 3, joga no chão, pisa em cima do seu pecado e vamos detonar a glória de Deus, a manifestação da alegria. O Senhor é rei, O Senhor é meu pastor e rei. O Senhor é nosso rei.
Senhor está no céu, Alegria! o Senhor está no mar, na extensão do infinito. Canta, igreja! O Senhor é rei, O Senhor é rei! O Senhor é o meu pastor e rei. Oh, glória! o Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. Está no céu, está no céu, está no mar, na extensão do infinito. E digam aonde Deus está. Está no céu, Está no céu, está no mar. na extensão do infinito. Todo mundo assim, ó. Ô, glória! Agora a igreja. O Senhor é rei, o Senhor é o meu pastor e rei. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. Aonde Deus está? Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Pra encerrar, aonde Deus está? Está no céu,